Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Para quem está chegando agora, a gente explora a fé e a espiritualidade por meio da literatura. Uhum. E hoje a gente vai se aprofundar nos ensinamentos de W. Tozer em A Vida Crucificada. É um livro, né, que nos convida a uma experiência mais profunda com a fé cristã. Exatamente. É como se ele dissesse: vem comigo, vamos trilhar esse caminho da vida crucificada. Uma transformação real, sabe? Moldar os nossos pensamentos e ações, o nosso amor, a semelhança de Cristo. Isso. E antes da gente começar, aquele recadinho para fortalecer a comunidade Fé em Letras. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso. Compartilhe esse episódio com todo mundo e deixem aqui nos comentários sugestões de livros. Ah, a gente A adora. gente adora novas ideias. Quanto mais gente buscando aprofundar a fé pela literatura, mais rico fica nosso espaço, né? Com certeza. É. Bom, voltando ao livro, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a analogia dos cristãos de diferentes índices. Ah, Ele fala dos cristãos de índice 30, 60 e 100. O que você acha que ele quis dizer com isso? é uma maneira interessante de mostrar os diferentes níveis da experiência com a fé. É como se fosse um termômetro da vida cristã, sabe? Ah, entendi. Tem gente que tá ali nos 30 buscando, mas ainda com dúvidas, outros já chegaram nos 60. Mais firmes, né? Mais firmes, mas ainda em processo de crescimento. E Tozer nos desafia, né, a sermos cristãos de índice 100. Os top zero da fé. É, exatamente. E Mas, falando sério, são aqueles que realmente abraçam a vida crucificada em sua totalidade. que buscam a santidade em todos os aspectos da vida. É isso aí. E para nos guiar nesse caminho, ele começa com uma pergunta fundamental. Quem é Jesus? Faz sentido. É. Se a gente quer seguir alguém, precisa conhecer a pessoa a fundo, né? Sem dúvida. E para Tozer, entender quem é Jesus é a base da experiência cristã. Não adianta só saber os fatos sobre a vida de Jesus, a gente precisa ter uma convicção pessoal. Sobre a sua divindade, a sua ressurreição. É sobre ter essa certeza pulsando dentro do nosso coração. Uma certeza que nos move, né? Que transforma a maneira como a gente vive. Isso, como a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. É. E essa transformação nos leva a buscar os tesouros do céu em vez dos prazeres passageiros da terra. É sobre mudar o foco. É. Parar de correr atrás daquilo que não sacia a alma, sabe? Buscar a verdadeira felicidade em Deus. E Tozer coloca lado a lado as coisas da terra e as coisas do céu. Sim. Como se estivesse nos convidando a escolher em qual lado queremos investir nosso tempo. Exatamente. E ele dá exemplos bem práticos para a gente refletir sobre os nossos desejos. Aham. Ele compara, por exemplo, a alegria passageira que o mundo oferece com a alegria profunda que a gente encontra em Deus. É. A busca por aprovação humana com a busca pela aprovação de Deus. É como se ele dissesse: olha, você pode até ter as coisas da terra, mas elas nunca vão preencher o vazio que só Deus pode preencher. É isso aí. E aí me veio uma dúvida. Ele fala sobre cultivar uma mente santificada. Como a gente faz isso na prática? Boa pergunta. O que significa ter essa mente santificada? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender que, para Tozer, a fé não é algo que a gente vive só no domingo na igreja. Ter uma mente santificada é integrar a fé em todos os aspectos da vida. A cada decisão, a cada pensamento. Em cada decisão, em cada pensamento. É enxergar o mundo com os olhos de Deus. Buscar a sua vontade em tudo. Exatamente. Então não é sobre separar o sagrado do profano. É sobre viver a fé de forma integral. Buscar a santidade em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente é. Em tudo que a gente é. Um processo constante de transformação. É. De buscar a Deus em cada detalhe da vida. E isso nem sempre é fácil, né? É. Tozer reconhece que essa busca por uma vida crucificada, essa entrega total a Deus, pode levar a uma experiência de solidão. É a De verdade. solidão. Mas por quê? Porque o mundo muitas vezes não entende essa busca, sabe? Para ilustrar isso, ele usa a analogia do menino do campo que chega na cidade grande. O verdadeiro cristão vive no mundo, mas não se mistura com ele. É como se ele estivesse em um ambiente que não lhe pertence, É, exatamente. com valores e costumes diferentes dos seus. Ele se sente um estrangeiro buscando se conectar com algo maior, com Deus. Você se sente sozinho, mas ao mesmo tempo sabe que não está realmente só. Isso aí, porque Deus está com ele. É. E Tozer reforça que essa busca por Deus é individual. Sim. Ele cita o exemplo da mulher que tocou nas vestes de Jesus em meio à multidão. Ela tinha um desejo ardente, uma fome por Deus. É, uma fome que ia além da compreensão intelectual. É sobre desse anseio genuíno no coração. É, essa sede de se conectar com o divino, mesmo em meio ao caos da vida. E essa busca individual, essa fome por Deus, é o que impulsiona a gente na jornada, né? Com certeza.
É o combustível que nos faz seguir em frente. Mesmo quando a gente se sente sozinho. Mesmo quando o mundo não entende. E, para entendermos melhor essa jornada, Tozer nos leva para uma viagem no tempo, Que legal. usando as jornadas dos israelitas rumo à Terra Prometida, como uma metáfora para a caminhada cristã. Que interessante, como ele faz essa conexão. Ele traça um paralelo entre a jornada física dos israelitas, cheia de desafios, obstáculos e provações, com a sua jornada espiritual, né? Em direção à maturidade em Cristo. Então a caminhada cristã não é um passeio no parque. Não. É uma expedição desafiadora, Tá. que exige perseverança, fé. Obediência. Assim como a jornada dos israelitas. Exatamente. E Tozer vai além. Compara 3 tipos de pessoas nessa jornada. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E o homem carnal, quem seria esse? O homem carnal já teve um encontro com Cristo, foi transformado pela graça, mas ainda se deixa levar pelos desejos da carne e pelas tentações do mundo. Ele está em processo de amadurecimento, buscando se tornar um homem espiritual. Mas ainda tropeça no caminho. Ele está dividido entre 2 mundos, né? A carne e o espírito. Isso. E Tozer nos mostra que a vida crucificada é vencer essa batalha interna. Permitir que o espírito prevaleça sobre a carne. É, negar a si mesmo, renunciar aos desejos egoístas. Se entregar completamente à vontade de Deus. E para alcançar essa entrega, Tozer nos convida a abandonar o mundo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele usa exemplos fortes, como Noé construindo a arca e Ló fugindo de Sodoma. Mas ele não está falando de se isolar do mundo, né? Não. De viver como eremitas. Afinal, Jesus nos chamou para sermos sal e luz no mundo. Exatamente. Quando Tozer fala em abandonar o mundo, ele se refere a rejeitar o sistema de valores que nos afasta de Deus. É renunciar ao apego ao pecado, aos prazeres passageiros. A busca desenfreada por poder e status. É dizer não ao que nos impede de viver uma vida plena em Cristo. E sim, a vontade de Deus. Exatamente. É como se a gente tivesse que escolher entre 2 caminhos. O caminho do mundo, que leva à perdição, e o caminho de Deus, que conduz à vida eterna. É uma escolha que exige coragem. Exige renúncia. Exige que a gente deixe para trás tudo aquilo que nos impede de seguir a Jesus de todo o coração. Um processo desafiador, mas libertador. E Tozer, para nos ajudar a trilhar esse caminho, nos alerta sobre os véus que obscurecem a face de Deus. Que nos impedem de ter uma experiência mais profunda com Ele. Véus. O que seriam esses véus? São como barreiras que a gente mesmo constrói, muitas vezes inconscientemente, que nos impedem de enxergar Deus com clareza. De sentir sua presença em plenitude. E Tozer nos convida a identificar e remover esses véus para que a gente possa se aproximar de Deus sem impedimentos. E quais são esses véus? Ele menciona vários. O orgulho, a teimosia, a ambição religiosa, a necessidade de estar sempre certo. Nossa. O medo da mudança, o apego ao dinheiro, as amizades que nos afastam de Deus. A busca por status social. A busca desenfreada por status social. São tantos véus. Parece que a gente vive cercado por eles. Que é verdade, esses véus estão por toda parte. E podem se disfarçar de coisas boas, de atitudes aparentemente inofensivas. Mas Tozer nos mostra como eles podem se tornar grandes obstáculos na nossa caminhada cristã. Nos impedindo de experimentar a graça de Deus em plenitude. É isso. Então, o primeiro passo é reconhecer esses véus, né? Sim. Olhar para dentro da gente e identificar o que está nos impedindo de nos aproximar de Deus. De viver a vida crucificada em sua totalidade. Exatamente. Só depois de identificar esses véus que a gente pode começar a removê-los. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Para ter uma visão mais clara de quem Ele é. E do que Ele quer para nós. Isso. E essa remoção dos véus exige humildade, né? Sim. Reconhecer que a gente não é autossuficiente, que a gente precisa de Deus para vencer essas barreiras. Para nos libertar das amarras que nos prendem. E para ilustrar o preço dessa entrega, o custo da vida crucificada, Tozer apresenta a história de Dietrich Bonhoeffer. É um pastor alemão que se opôs ao nazismo. E pagou com a própria vida por sua fidelidade a Cristo. Um exemplo poderoso de como a vida crucificada exige sacrifícios. Renúncias. A disposição de entregar a própria vida por amor a Cristo. Ele renunciou ao conforto, à segurança. A tudo que o mundo lhe oferecia. Para seguir a Deus. É um exemplo extremo, mas que mostra que a vida cristã não é um mar de rosas, né? Não. Exige coragem, exige que a gente esteja disposto a abrir mão de tudo por amor a Cristo. E Tozer usa o exemplo de Bonhoeffer para mostrar que a vida cristã é uma batalha constante. Contra o pecado, contra o egoísmo. Contra as tentações do mundo. É sobre ter a coragem de dizer não ao que nos afasta de Deus.
e sim ao que nos aproxima dele. Uma escolha diária, né? A cada manhã, a gente tem que decidir. Seguir o caminho do mundo ou o caminho de Deus. E essa escolha, quando Tozer nos mostra, nem sempre é fácil. Mas as recompensas de seguir a Jesus valem a pena. Com certeza. E para nos fortalecer nessa jornada, Tozer nos lembra da importância do fogo do Orives. Do fogo do Orives. Ele usa essa analogia para mostrar como Deus usa as dificuldades, as provações, as perdas para nos purificar. Para nos moldar a imagem de Cristo. Como ouro que precisa passar pelo fogo para ter as impurezas removidas. E se tornar mais puro, mais valioso. Exatamente. O fogo, embora doloroso, é essencial para o processo de refinamento. E Tozer nos lembra, as dificuldades que a gente enfrenta não significam que Deus nos abandonou. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele está conosco em meio ao fogo, nos fortalecendo, nos purificando, nos preparando para algo maior. É como se ele estivesse dizendo: eu estou com você nesse vale, nessa provação. Não tenha medo. Porque eu vou te sustentar, vou te fortalecer. Vou te purificar. E para ilustrar essa verdade, Tozer nos leva para a fornalha ardente, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados. Por se recusarem a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Que história! Que história incrível! Mesmo diante da morte, eles se mantiveram firmes na fé. Declarando que Deus era capaz de livrá-los, mas que mesmo se não o fizesse, eles não se curvariam diante de outro Deus. E Deus os honrou, enviando um anjo para protegê-los do fogo. Saíram da fornalha ilesos, sem cheiro de fumaça. Provando que Deus está sempre com aqueles que são fiéis. Essa história nos inspira a ter coragem. A não negociar a nossa fé. A confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Tozer mostra que a fidelidade a Deus, mesmo em meio às provações, traz glória ao seu nome. E nos conduz a um nível mais profundo de intimidade com Ele. É como se o fogo da provação, em vez de nos destruir, nos aproximasse mais de Deus. Nos fizesse depender mais dele. Nos tornasse mais fortes na fé. Exatamente. E essa intimidade com Deus, essa experiência da sua presença, é o que nos sustenta, nos consola, nos dá força para vencer os desafios. Para seguir em frente. Tozer lembra que o valor de uma jornada se mede pelas dificuldades que a gente enfrenta ao longo do caminho. Quanto mais árdua a jornada, mais valiosa a recompensa. É como escalar uma montanha, né? É. A subida é difícil, exige esforço, superação. Mas quando a gente chega ao topo, a vista é espetacular. A sensação de conquista é indescritível. É isso aí. E Tozer nos convida a olhar para além das dificuldades do presente. A fixar os nossos olhos na eternidade, na alegria de estar para sempre na presença de Deus. Ele nos assegura que as lutas, as dores, as perdas que a gente enfrenta não se comparam à glória que nos aguarda. Então, a vida cristã, mesmo com todas as suas dificuldades, é uma aventura que vale a pena ser vivida, né? Com certeza. Porque a recompensa final, a vida eterna ao lado de Deus, supera qualquer desafio. Qualquer dor, qualquer sofrimento. E para ilustrar essa verdade, Tozer nos apresenta a história do rei Davi, que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo da vida. Perseguições, traições, guerras, rebeliões, perdas familiares. Mas em meio a tudo isso, ele sempre buscou refúgio em Deus. Encontrando nele força e consolo. É como se Davi, mesmo sendo um grande rei, reconhecesse sua fragilidade. Sua dependência de Deus. Ele não tentava resolver tudo sozinho. Não. Ele se humilhava diante de Deus. Pedindo sua ajuda, sua direção, sua proteção. E Tozer destaca a atitude de Davi diante das dificuldades. Ele não as ignorava nem tentava minimizá-las. Ele as reconhecia. E buscava Deus em meio a elas. E essa é uma lição importante para nós, né? Quando a gente enfrenta dificuldades, a tendência é querer fugir. Ignorar, tentar resolver sozinho. Mas Tozer mostra que o caminho é buscar a Deus. Reconhecer nossa dependência dele. Pedir sua ajuda para vencer os desafios. Exatamente. E Davi nos ensina a não fugir das dificuldades. Mas a enfrentá-las com fé. Buscar a Deus em oração. Com conhecer a sua soberania. Confiar na sua proteção. E mesmo em meio às provações, Davi encontrava forças para exaltar a Deus. Reconhecendo a sua grandeza. Seus feitos poderosos. Ele nos ensina que a adoração não é só para momentos de alegria, mas também para momentos de dor, de sofrimento e de angústia. Verdade. E Tozer nos convida a seguir o exemplo de Davi,
buscando em Deus o refúgio, a força e a esperança que a gente precisa para vencer os desafios. Para trilhar o caminho da vida crucificada. E para encerrar essa primeira parte da nossa conversa sobre a vida crucificada, que tal a gente ler um trechinho inspirador do livro? Ótima ideia. Que tal o trecho do capítulo O Refrigério de um Avivamento? Perfeito. Não espere uma tragédia para te conduzir a Deus. Alguns cristãos começam a esfriar no coração e aí acontece alguma tragédia, ou para si ou para sua família, e em meio àquela dor eles dizem: perdoa-me, Deus, querem recomeçar. Mas precisa ser sempre assim. Precisamos sempre esperar que Deus nos fustigue. Precisamos sempre chegar a Deus com as costas em sangue. Que trecho forte. É como se todos estivessem nos sacudindo, nos alertando para não deixar a chama da fé se apagar. Para nos esperar por uma crise, para buscar a Deus. Um chamado ao arrependimento. A busca por um avivamento pessoal. A decisão de vivermos em constante comunhão com Deus. Ele nos desafia a não se contentar com uma fé morna, superficial. Buscar uma experiência mais profunda com Deus. Um relacionamento íntimo, autêntico. Transformador. É sobre fazer da fé o centro da nossa vida. Não apenas um acessório que a gente usa aos domingos. Buscar a Deus em todos os momentos. Em todas as circunstâncias. Confiando nele, amando-o, servindo de todo o coração. É sobre viver a vida crucificada em sua plenitude. Renunciando ao egoísmo. Abraçando o sacrifício. Buscando a santidade. Experimentando a alegria, a paz. A liberdade que só Deus pode dar. É isso aí. E pra gente continuar essa conversa inspiradora, vamos fazer uma pausa para respirar fundo. E a gente volta em breve para a segunda parte do nosso mergulho em A Vida Crucificada. Até daqui a pouco. Até já. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa jornada pelas páginas de A Vida Crucificada. Com certeza. Ansiosa para mergulhar mais fundo nesses ensinamentos. Que bom. Na primeira parte, a gente explorou, a importância de conhecer Jesus, de buscar os tesouros do céu e de trilhar o caminho da vida crucificada. Mesmo com todos os desafios que isso traz. E a solidão, que essa jornada pode trazer. Exatamente. A gente viu como Tozer nos convida para uma entrega total a Deus. É uma transformação radical. Da nossa mente, do nosso coração. E ele também nos alertou sobre os véus, que nos impedem de ter uma experiência mais profunda com Deus. É verdade. E hoje, vamos explorar. Hoje a gente vai mergulhar num novo aspecto da vida crucificada, que é a importância de ter um guia espiritual. Ah, interessante. Um mentor. Alguém que nos ajude a trilhar esse caminho, é isso? Isso. Alguém que nos auxilia a interpretar as Escrituras, a discernir a vontade de Deus. A vencer as tentações. A perseverar na fé. Alguém que nos ajude a enxergar com mais clareza, sabe, aqueles véus que a gente conversou, que nos impedem de ver a Deus. É como ter um mapa e uma bússola para nos orientar num território desconhecido, né? É uma boa analogia. Afinal, a caminhada cristã pode ser desafiadora. E ter alguém experiente para nos guiar faz toda a diferença. Com certeza. E Tozer, ele dá alguma dica de como encontrar esses guias? Sim. Ele nos encoraja a buscar orientação em livros, sabe? Escritos por grandes homens e mulheres de Deus. Entendi. Aqueles que ao longo da história trilharam o caminho da fé e deixaram um legado de sabedoria. E santidade. Então, além da Bíblia, que é a nossa principal fonte de orientação, a gente pode aprender com a experiência de outros cristãos. Trouxe que já percorreram essa jornada antes da gente. É como ter acesso a um mapa que já foi testado e aprovado por outros viajantes. Exatamente. Tozer nos convida, inclusive, a formar uma biblioteca com obras de autores que nos inspirem. A buscar a Deus. A viver a vida crucificada. Que ideia incrível. É como se a gente pudesse ter uma conversa particular com esses grandes mestres da fé. Aprender com suas experiências, com suas lutas, com suas vitórias. Exatamente. Mas, na prática, como esses guias espirituais nos ajudam? De diversas maneiras. Através das suas palavras, eles podem nos encorajar a perseverar na fé. A não desanimar diante das dificuldades. A não desanimar diante das dificuldades. Eles podem nos ajudar a entender melhor as Escrituras. A aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia. Isso. A nos alertar sobre os perigos do pecado. As tentações do mundo. E nos mostrar o caminho para a santidade. É como ter um amigo sábio e experiente ao nosso lado, né? Nos aconselhando, nos corrigindo, nos motivando a seguir em frente. E Tozer, além de nos incentivar a buscar guias espirituais, ele também nos alerta sobre os perigos da astúcia cristã. Sim. É um ponto muito importante. Ele usa esse termo para descrever a tendência que a gente tem, de buscar nossos próprios interesses. Mesmo quando a gente diz que está buscando a Deus. Mesmo quando a gente afirma estar buscando a Deus. É como usar a religião como um disfarce para os nossos desejos egoístas.
A gente se engana achando que está servindo a Deus. Mas, no fundo, está só buscando o próprio benefício. O conforto. A própria glória. Exato. Tozer mostra como a gente pode ser sutil nas nossas motivações, sabe? Enganando a nós mesmos e aos outros, achando que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos nos desviando da vontade de Deus. E como a gente identifica essa astúcia em nós mesmos? Quais são os sinais de alerta? Tozer lista algumas formas comuns, por exemplo, buscar nossos próprios interesses sob o pretexto de buscar os interesses de Deus, justificar os nossos erros com a desculpa de que somos apenas humanos, usar a nossa religiosidade para se promover socialmente, tentar controlar a ação do Espírito Santo. Então, a astúcia cristã pode se manifestar de muitas formas, né? Como um camaleão. Que muda de cor para se camuflar no ambiente. Por isso, Tozer nos convida a um autoexame sincero, sabe? Análise crítica das nossas motivações. Para quê? Para a gente identificar e combater essa astúcia. Que nos afasta da verdadeira vida em Cristo. É isso aí. É um chamado à autenticidade, né? A viver a fé de forma genuína. Sem máscaras. Sem disfarces. Buscando agradar a Deus acima de tudo. Isso aí. E para nos ajudar nessa busca por autenticidade, Tozer apresenta um conceito fundamental. Deixar Deus ser Deus. O que ele quis dizer com isso? É um convite para a gente renunciar ao controle, sabe? Reconhecer que Deus é soberano, que seus planos são perfeitos. E que ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando a gente não entende. Confiar em Deus de todo o coração. Mesmo quando as coisas não fazem sentido pra gente. É como soltar as rédeas da nossa vida. E deixar Deus assumir o controle. Confiar que ele tá no comando. Que ele vai nos guiar pelo caminho certo. Mesmo que esse caminho seja diferente do que a gente tinha planejado. Exatamente. Reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Nossa fragilidade diante do seu poder. E se render à sua vontade, confiando que seus planos são sempre os melhores. E essa rendição, essa entrega a Deus, nos leva de volta à analogia do fogo do ourives, né? Sim. Porque muitas vezes Deus usa as dificuldades, as provações. As perdas. Para nos moldar, para nos refinar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E Tozer nos convida a não temer as provações, mas a enfrentá-las com fé. Sabendo que Deus está no controle. Que ele vai usar cada experiência para o nosso bem. É como se ele estivesse nos lapidando. Moldando, nos transformando numa obra-prima. E essa lapidação, esse processo de refinamento pode ser doloroso, né? Como a gente encontra forças para perseverar em meio ao fogo da provação? A força vem de Deus. É Ele que nos sustenta, que nos consola, que nos dá a esperança de que depois da tempestade vem a bonança. Tozer lembra que as dificuldades não são para nos destruir. Mas para nos fortalecer, para nos aproximar de Deus, para nos fazer crescer em fé. E para ilustrar essa verdade, ele volta para a fornalha ardente, onde Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram o poder da fé em meio à adversidade. Se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, mesmo sabendo que poderiam ser condenados à morte. E Deus os honrou, enviando um anjo para protegê-los do fogo. Saíram da fornalha ilesos, sem cheiro de fumaça. Mostrando para o mundo que Deus é fiel aos que nele confiam. Essa história é um lembrete poderoso de que Deus está sempre com a gente. Mesmo nos momentos mais difíceis. E que Ele pode nos livrar de qualquer situação. Mais impossível que pareça. Tozer mostra que a fidelidade a Deus, mesmo em meio às provações, traz glória ao seu nome. E nos conduz a um nível mais profundo de intimidade com Ele. E essa intimidade com Deus é o que nos dá forças para vencer os desafios, para perseverar na fé, para viver a vida crucificada em sua plenitude. Tozer lembra que o valor de uma jornada se mede pelas dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. E que a recompensa final, a vida eterna ao lado de Deus, supera qualquer desafio. Qualquer dor. Qualquer sofrimento. É como se ele dissesse: não desanime diante das dificuldades, porque a glória que te aguarda é muito maior do que qualquer tribulação que você possa enfrentar nesta vida. É verdade. E para nos inspirar a perseverar nessa jornada, Tozer apresenta o exemplo do rei Davi. Que enfrentou inúmeros desafios, mas nunca deixou de buscar a Deus em meio às adversidades. Davi foi perseguido, traído, enfrentou guerras, rebeliões, perdas familiares. Encontrando nele força e consolo. E no seu tudo isso, ele sempre encontrou refúgio em Deus. Encontrou nele força e consolo. E Tozer destaca a atitude de Davi, diante das dificuldades. Ele não as ignorava nem tentava minimizá-las. Ele as reconhecia. E buscava a Deus em meio a elas. Davi nos ensina a não fugir das dificuldades, mas enfrentá-las com fé. Buscar a Deus em oração. Reconhecer a sua soberania. Confiar na sua proteção. É um exemplo inspirador de como a gente pode encontrar forças em Deus para vencer os desafios da vida. Para trilhar o caminho da vida crucificada. É isso aí.
E voltamos para a última parte do nosso mergulho em A Vida Crucificada. Já exploramos tanta coisa, né? É verdade, a importância de conhecer a Jesus, de buscar os tesouros do céu. A gente viu como Tozer nos convida para essa entrega total a Deus, para a transformação da mente e do coração. E a gente também conversou sobre a importância de ter um guia espiritual, né? De buscar sabedoria em livros escritos por grandes homens e mulheres de Deus. E de estar atento à astúcia cristã, né, que pode nos enganar. Às vezes a gente acha que está buscando a Deus, mas está buscando nossos próprios interesses. Exatamente. Vimos também como o rei Davi, mesmo sendo um grande líder, buscava a Deus em meio às dificuldades, né? Encontrava nele força e consolo. E para finalizar, Tozer conta uma história que me deixou pensando. A história do mineiro, lembra? Sim, que passou um dia inteiro em oração e depois morreu num acidente na mina. No começo parece uma tragédia, né? Uma ironia. Mas, pensando bem, Tozer quer nos mostrar algo a mais. A mensagem vai além da tristeza. Tozer nos mostra que a morte não é o fim, né? Para quem tem fé, a morte é só uma passagem para a vida eterna. É isso. E a história do mineiro ensina que o importante não é quanto tempo a gente vive, mas como a gente vive. Ele se dedicou à oração, buscou a Deus, renovou sua fé. E mesmo morrendo, a alma dele estava em paz, porque ele estava em comunhão com Deus. É como se ele tivesse se preparado para o encontro com Deus, né? Colocando as coisas em ordem. E Tozer nos convida a fazer o mesmo, né? Viver cada dia como se fosse o último. Buscar a Deus em primeiro lugar. Não por medo da morte, mas por amor a Ele. Viver com essa consciência de que a vida é um presente de Deus. E que a gente deve aproveitar esse presente, né? Servindo a Deus de todo o coração, amando ao próximo, fazendo a diferença no mundo. E Tozer garante. A vida crucificada. É o caminho para a verdadeira felicidade. Para a paz, para a vida eterna. Ele nos convida a não adiar nossa entrega a Deus, a não esperar por uma crise para se voltar para Ele. É sobreviver com a certeza de que Deus está com a gente. De que Ele nos ama e que seus planos são os melhores, né? É confiar em Deus mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a vida fica difícil. Ter fé. Ter fé. A certeza de que depois da tempestade vem a bonança. Isso aí. Que a obra A Vida Crucificada, de E.W. Tozer, nos inspire a buscar uma vida mais profunda em Deus. A renunciar ao que nos afasta dele e a se entregar ao seu amor. Que a gente possa se aproximar de Deus a cada dia. Deixar que sua luz ilumine nosso caminho. E que a leitura de A Vida Crucificada seja um marco na nossa jornada de fé. Nos levando a uma vida de entrega, de amor, de serviço a Deus. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre os ensinamentos de Tozer. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, que mais tocou vocês, que insights vocês tiveram. E mandem sugestões de outras obras para a gente explorar aqui no canal. Adoramos receber sugestões de vocês. Até a próxima. E que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.